Olá, eu sou a pastora Camila Miguel e o tema dessa semana é a verdade que liberta. O homem bom que não é salvo. Você conhece alguém que é bom, é legal, super sorridente, só faz coisa boa, busca o bem das pessoas, vai até a igreja de vez em quando, todo mundo diz assim, só falta ser crente? Quando se converte, algumas pessoas até falam, já era crente, ele que não sabia. Você conhece alguém assim? Só tem um detalhe, se falta Jesus, falta tudo. Jesus disse o seguinte, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Lá em João 8, 31, 32. Somente conhecer a verdade faz a gente ser liberto, faz a gente entender que tinha uma vida vazia, confusa, sem futuro e que ser legal não é suficiente. Quando a gente conhece a verdade, a gente enche o nosso coração de esperança. Só que para isso a gente precisa crer, permanecer para se tornar. O ser humano, ele está sempre em busca da verdade. Eu e você, a gente está sempre em busca da verdade. Então eu quero aqui hoje trazer algo importante para você. Eu quero dizer que a verdade não é uma ideia, a verdade não é uma opinião, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a plena revelação de Deus, não há nenhum outro mediador. Ele é a própria verdade e a verdade liberta. Por isso não basta você ser legal, você fazer coisas boas, é preciso você ser uma nova criatura. E o primeiro ponto sobre a verdade que liberta é o seguinte, conhecer é crer em Jesus. A salvação, ela não vem por obras, não vem porque você é uma pessoa boa e faz tudo direito e tem uma conduta boa. Ela é pela fé. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quase todo mundo realmente acredita que a salvação é algo que a gente conquista através de atos de bondade. Se eu tenho uma conduta irrepreensível, então eu sou salvo, eu não faço mal a ninguém. Você já ouviu uma coisa assim? Mas a verdade é que boas obras não salvam. Fazer o bem tem o seu valor sim, é super necessário e a Bíblia até nos encoraja a fazer, mas não é uma condição para a sua salvação. A salvação não é algo que a gente se conquista, mas ela é somente pela fé. É um presente mesmo, que a gente recebe mediante a fé. E um presente é algo que nós recebemos e não precisamos pagar por ele. O preço desse presente já foi pago pelo próprio Cristo. Salvação é de graça e, portanto, ela é a graça de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz o seguinte, porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, na sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou dos castigos pelos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo meu pecado, pelo seu pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor daqueles que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, porque planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando o justo, o pecador que crê em Jesus, justificado. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Porque a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, ela vem pela fé. Meus irmãos, sabe que texto é esse? Isso está escrito em Romanos 3, 23, 27. É poderoso demais, não é? Então você pode perguntar, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos, o texto diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, então serás salvo. A segunda verdade que liberta e que eu quero trazer hoje para você é que é necessário permanecer na palavra. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, é o que a Bíblia diz. O que permanece na doutrina, na palavra, esse tem tanto o Pai como o Filho. Está lá em 2 João 1,9.
A consequência daquele que no fundo do coração creu em Jesus, a consequência da vida dele é permanecer na palavra, é amar conhecer a Deus, é desejar ter um relacionamento com Ele. Permanecer na palavra significa estar enraizado aos ensinamentos bíblicos, a tudo que a palavra nos ensina. É buscar uma comunhão muito poderosa com Deus, conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Ser insaciável, sabe? Pela presença dele. A palavra diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Em Tiago 1:22. Em João 8:31, Jesus dizia o seguinte para os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha que interessante. A gente permanece na palavra e sabe o que acontece com a gente? A gente se torna discípulo, e esse é o terceiro e último ponto sobre a verdade que liberta. É preciso se tornar discípulo. Seguir a Jesus é ganhar um rosto, é sair da massa e confessar publicamente que você é um discípulo de Jesus, a despeito de qualquer implicação que isso possa ter na tua vida. Na multidão é possível você estar presente, mas sem se engajar. Já viu aquela coisa de, eu já sofri tanto, eu já tive muitos problemas, eu não quero que ninguém me note, eu não quero ser visto, eu não quero... Você já percebeu alguma situação assim? A multidão é extremamente confortável. É confortável não precisar prestar contas. Você não precisa tratar de áreas de resistência da sua vida quando você está no meio da multidão. Jesus, ele não quer o seu conforto, e você precisa entender isso hoje. O seu conforto é a mesma coisa que a sua morte espiritual. É seguir a Jesus do jeito dele e não do seu. É isso que ele quer para a sua vida. Você não pode seguir a Jesus nos seus próprios termos. Ser discípulo não é Jesus se engajando, dando um jeito de encontrar espaço na sua vida, mas é você se engajando em Jesus. A gente não pode encontrar um espaço para Jesus na nossa agenda. A gente precisa fazer parte da agenda dele e do que ele está fazendo nesse mundo. Para um discípulo de Jesus, não importa onde, importa com quem. Não importa se você está no mais profundo abismo, a pergunta é, com quem você está lá? Você pode estar no momento de mais profunda alegria e euforia e conquistas na sua vida. A pergunta vai continuar sendo, com quem você está nesse dia? Quem nós estamos seguindo? Quem é aquele que nos trouxe sabor para a nossa vida e iluminou a nossa mente? Eu quero encerrar essa reflexão com uma história sobre João 3,16. Certo menino, sem conseguir vender mais nenhuma bala, se sentou na escada na frente de uma loja e ficou observando ali o movimento das pessoas. Ele vendia bala na rua e não estava mais conseguindo, ele ficou olhando e ele não tinha mais para onde ir, para onde dormir. Um policial se aproximou dele e perguntou: meu filho, você está perdido? O garoto fez assim com a cabeça e falou assim: eu só estou pensando onde que eu vou passar a minha noite. Normalmente eu durmo numa caixa de papelão, perto ali do correio, mas hoje está um frio tão terrível. O senhor sabe me dizer se em algum lugar eu posso passar a noite? Se eu posso estar em algum lugar que eu possa ter esse acolhimento? O policial olhou para ele por alguns instantes, coçou a cabeça, ficou pensativo e disse assim: olha, se você descer pela rua, e apontou na direção da rua, e virar à esquerda, lá embaixo você vai encontrar um casarão branco, uma casa bem bonita. Quando chegar lá, você faz o seguinte: você bate a porta e quando atenderem, você diz apenas o seguinte: João 3,16. O garoto foi e fez, desceu a rua estreita. Quando chegou na frente daquele casarão bem bonito, branco, subiu os degraus da escada, bateu na porta. Quem atendeu foi uma senhorinha idosa, aquelas com uma feição muito bondosa, sabe? E ele falou assim, João 3,16, sem entender direito o que ele estava fazendo. Ela falou: meu filho, entra. A voz meiga, agradável, bem acolhedora. E ele entrou. Foi conduzido por ela até a cozinha, onde tinha uma cadeira de balanço antiga, bem bonita, do lado de um velho fogão de lenha. E ela falou assim: meu filho, senta um minutinho aqui, rapidinho, que eu já volto. O menino se assentou e começou a observar o movimento daquela mulher bondosa, daquela senhora se afastando, e ele pensou consigo assim: João 3,16? Eu não entendo isso, o que isso significa, mas eu sei que ele aquece um garoto que estava com frio.
Pouco tempo depois, aquela mulher voltou e falou: meu filho, você está com fome? Ele falou: olha, eu estou com um pouquinho de fome sim, eu estou há uns 2 dias que eu não como nada, o meu estômago está começando a revirar. Aquela senhora então levou ele para a sala de jantar. Tinha uma mesa repleta de todo tipo de comida. Aquele menino ficou chocado. Rapidamente ele se sentou naquela mesa, começou a comer, comeu tudo, até não aguentar mais. Então ele pensou consigo mesmo: João 3,16, eu ainda não entendo o que isso significa, mas eu sei que mata a fome de um garoto faminto. Depois aquela senhora levou aquele menino para o andar de cima da casa, onde tinha um quartinho com uma banheira cheia de água quente. Naquele momento de frio, quando ele olhou, ele só esperou a senhora sair, se afastar e rapidamente se despiu, se jogou naquela banheira. Quanto tempo aquele menino não tomava um banho? Como há muito tempo não fazia, ele sentiu aquele quentinho da água sobre o seu corpo, e enquanto pegava a bucha, esfregava o corpo, ele pensou consigo mesmo: João 3,16, eu não entendo o que isso significa, mas eu sei que torna limpo um garoto que há muito tempo estava sujo. Cerca de meia hora depois, aquela senhora bondosa voltou, levou o garoto até o quarto, onde tinha uma cama de madeira, aquelas antigas, super confortáveis. Ela colocou ele deitado naquela cama, abraçou aquele menino, deu um beijo na testa e depois dele deitar, desligou a luz e saiu. Aquele menino olha para o canto, fica imóvel e começa a observar na janela uma garoa caindo pelo vidro. Ali, confortável como nunca antes, ele pensou consigo mesmo: João 3,16. Eu ainda não entendo o que isso significa, mas eu sei que dá repouso a um garoto cansado. No outro dia pela manhã, aquela bondosa senhora preparou aquela farta mesa de café da manhã e convidou ele para fazer parte daquilo. Quando o garoto terminou de comer, ela levou aquele menino para aquela cadeira de balanço lá do início, próximo ao fogão da lenha. Depois foi para uma prateleira onde tinha muitos livros, pegou um livro grande de capa escura, era a Bíblia. Ela voltou, se sentou com ele e numa outra cadeira do lado perguntou para o garoto: meu filho, você sabe o que é João 3,16? Ele falou: não senhora, eu não entendo, a primeira vez que eu ouvi foi ontem, quando o policial me orientou a falar isso aqui para a senhora. Ela balançou a cabeça, abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a explicar sobre Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali, aquecido aquele fogão de lenha, o garoto entregou o coração e a vida a Jesus, enquanto lágrimas de felicidade passavam sobre os seus olhos. Ele pensou consigo mesmo: João 3,16. Eu ainda não entendo muito bem o que isso significa, mas agora eu sei que isso faz um garoto perdido se sentir seguro e salvo. Queria dizer para você hoje que eu também não entendo muito bem como que um Deus santo ama tanto a gente assim. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você quer a verdade que liberta hoje na sua vida? Então eu queria que você repetisse aí, no seu lugar comigo, a seguinte oração: Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor é a verdade e eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que foi enviado para me salvar. Hoje eu entrego toda a minha vida nas suas mãos e eu oro em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo pela primeira vez, converse com o seu líder hoje, porque um novo tempo já começou na sua história. Hoje você foi abraçado pela verdade que liberta.